Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando início agora no penúltimo tópico do nosso ano letivo, nós vamos falar de sistema sensorial. E aí eu queria falar um negócio com vocês, que é o seguinte, eu vou falar em pequenas videoaulas sobre o sistema sensorial, e aí a gente pode até ter um Kahoot de sistema sensorial, mas tem uma atividade que eu queria falar com você, que eu queria fazer com vocês no nosso encontro síncrono, sobre sensorial. Então, eu vou fazer primeiro um Kahoot para nós de locomotor e sensorial, e aí depois eu vou fazer com vocês a aula que eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, tá bom? Então, agora a gente vai começar falando um pouquinho sobre sistema sensorial, que são as nossas percepções, né? Então, a gente tem tato, olfato, audição, paladar e visão. Lembrando que todos esses sentidos, eles estão relacionados e têm uma ligação direta lá no nosso encéfalo, no nosso sistema nervoso central. Cada sentido desse estimula uma determinada região do nosso cérebro a gerar respostas diferentes, né? Nós vamos começar, então, falando do paladar, né? Então, o paladar, ele é o sentido que nos permite sentir os sabores, né? E é importante a gente saber que gosto é diferente de sabor, né? O gosto é a percepção que a gente tem e o sabor é a união de vários e o sabor é a união de vários gostos diferentes. Então, através do que a gente tem o paladar, né? A gente estimula o nosso paladar através de estruturas que estão presentes especialmente na nossa língua, que são as chamadas papilas gustativas. Papilas gustativas e botões gustativos, né? Que são regiões em que eu tenho a presença de células, diferentes tipos de células, né? Que vão fazer a conexão dessa informação que chega ali nessas papilas, nesses botões, até o sistema nervoso central, né? Então, eu tenho na língua e no palato mole as papilas gustativas, né? Que se terminam em fibras nervosas sensoriais ligadas a mais ou menos a um grupo que pode ir de 1 a 15 células, né? Que estão na superfície da língua, né? E esse reconhecimento, né, desse sentir, desse sabor, acontece ali pelas terminações nervosas e é encaminhado até o cérebro, né? Então, o que é preciso que a gente saiba? Que para que o gosto ele seja sentido, é preciso que a substância que vai gerar esse gosto esteja dissolvida em água ou na saliva. Ou seja, a gente só sente o gosto, o sabor, depois que essa substância está dissolvida em água. Então, as impressões gustativas, elas são percebidas pelas células nervosas que estão presentes nessas papilas gustativas que a gente tem na superfície lingual, né? Essas papilas têm botões gustativos e normalmente a gente nasce com cerca de 10 mil botões gustativos, cada pessoa em torno de 10 mil botões gustativos. E são esses botões que vão captar o estímulo, transformar em impulso nervoso, enviar para o cérebro e o cérebro traduz essa informação comparando com o banco de dados que a gente tem, né? Então, a gente fala que existem 5 gostos básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Umami, a gente encontra esse sabor em carnes, em alguns frutos do mar, né? E todos os outros sabores são combinações desses outros 5, né? Todos esses outros gostos são combinações desses 5. Né? E aí a gente tinha mania de mostrar, falar assim, a gente percebe o amargo no fundo da boca, o azedo na lateral, o doce mais na ponta da língua. Só que, na verdade, isso não é verdade, isso é mito. Né? A gente reconhece todos os gostos
em toda a língua, de forma igual. Acontece que algumas áreas têm um pouco mais de sensibilidade a determinados gostos do que outras, mas a gente sente o gosto na língua como um todo. Coloquei aqui embaixo para vocês um vídeo, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês lá na plataforma, lá no Cigar, para que vocês possam entender um pouco melhor como funciona essa comunicação entre terminações nervosas dos botões gustativos com o nosso sistema nervoso. E outra coisa que é preciso que a gente tenha muita clareza é que o nosso paladar está diretamente relacionado com o nosso olfato, tá? Então, muito do que a gente percebe de sabor está ligado ao que a gente sente de cheiro. E aí, por isso, nós vamos falar do olfato um pouquinho agora, né? O que é importante que a gente saiba? Que o nariz, ele só percebe o cheiro de substâncias voláteis, ou seja, que são capazes de se volatilizar, de se transformarem em gás, ou seja, que liberam moléculas que são carreadas pelo ar, né? Por isso que a gente não sente, por exemplo, o cheiro de barra de ferro, o cheiro de algodão, porque as moléculas não são liberadas no ar e não são transmitidas por esse ar, né? Então, no alto do nosso nariz, essas moléculas são captadas por cílios nasais, que vão enviar sinais desses cílios para as células nervosas do olfato que estão localizadas na parte de cima do nariz. Esses estímulos dessas células olfativas são levadas para o cérebro, aonde são comparadas com um banco de memória, ou seja, sabe aquele trem que a gente sente um cheiro assim, fala assim, nossa, isso lembra a minha infância? Né? Então, a gente tem um banco de dados cerebral que guarda todos esses cheiros e quando esses cílios passam o estímulo para as células olfatórias e essas células olfatórias mandam esse estímulo para o cérebro, ele compara o padrão desse estímulo com aqueles do nosso banco de dados. E aí gera a identificação daquele cheiro. E uma pessoa normal tem capacidade de distinguir mais de 10.000 cheiros diferentes. Lembrando que tem pessoas que desenvolvem a função olfatória e distinguem muito mais odores do que simplesmente esses 10.000. E é importante a gente dizer que o olfato, ele como é que eu vou dizer para vocês? Ele é adaptável, né? Então, quando a gente fica exposto muito tempo a um cheiro, a gente passa a não percebê-lo, né? A gente chama isso de acomodação sensorial, né? Então, o nosso olfato, ele tem um processo de acomodação. Por exemplo, se a gente usa o mesmo perfume todos os dias, a gente não sente esse perfume mais. As pessoas que entram em contato conosco sentem esse perfume, mas a gente não sente. Por quê? Porque nosso olfato sofreu um processo de acomodação sensorial e não percebe mais esse cheiro. Isso para tanto cheiros bons quanto cheiros ruins, ok? Então, o que acontece? Lembra que eu falei com vocês que a gente tem uma comunicação muito íntima entre paladar e olfato? É isso mesmo. O que acontece? As áreas gustativas da nossa língua enviam um sinal de sabor para o nosso cérebro, né? Enquanto as células olfatórias enviam um sinal de odor para o nosso cérebro, mas olha a região que os dois sinais chegam, é exatamente a mesma. Então, ocorre a estimulação da olfação e da gustação no mesmo local, por isso eles são sentidos tão interligados. E aí, aqui só para dar uma geral para vocês, que existem uma série de fragrâncias que são usadas e muito usadas na perfumaria que a gente não tem nem noção de onde vem, né? Por exemplo, o almíscar, né? É uma secreção de um veado almiscareiro macho. Ou seja, para eu extrair esse almíscar, o animal precisa ser morto e retirada essa glândula dele para extrair esse óleo que vai dar origem a perfume. A gente fica pensando assim, e o politicamente correto aí, onde está, né? O âmbar gris, por exemplo, que também é usado na perfumaria, nada mais é do que o vômito de baleia cachalote, né? Ela vomita bolas de cera que vão flutuando e são pescadas, literalmente, são usadas na indústria cosmética.
Então, eu tenho aqui um outro videozinho para vocês aqui, que eu vou colocar também lá na plataforma, para que vocês possam entender um pouco melhor como funciona o olfato. No próximo vídeo, nós vamos falar de audição, que é um pouquinho mais complexo, tá? No próximo vídeo, audição.